Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje o foco é um conjunto de leis aqui do Brasil, sabe? São normas-chave para a administração pública e para a educação. A gente vai tentar destrinchar o essencial delas. Exato. Essas leis, elas não são só papel, né? Elas moldam o dia a dia do serviço público, da escola, da universidade, definem como as coisas funcionam, direitos, deveres. É a estrutura toda. Basicamente, sim, a regra do jogo. Perfeito. E acho que um bom ponto de partida é lá na base, né? O artigo 37 da Constituição Federal. Ele é meio que o alicerce disso tudo. Sem dúvida. É onde estão os famosos princípios do LIMP. Lembra? Legalidade, Impessoalidade, moralidade publicidade. e eficiência. Isso. Pensa neles como guias, né? Agir só conforme a lei, tratar todo mundo igual, com ética, ser transparente e, claro, fazer o melhor possível com dinheiro público. E ele também fala do acesso via concurso público, né? E daquela questão de não poder acumular cargos, salvo exceções. Exatamente. É a grande referência principiológica para toda a administração. Tá, e descendo o nível, temos a Lei 8.112, de 1990. Essa é, digamos, o Manual do Servidor Público Federal. Isso mesmo. Ela detalha tudo, como se entra, o provimento, que geralmente é por concurso, Uhum. e como se sai, a vacância, pode ser por exoneração, demissão, aposentadoria, vários motivos. E aí tem a parte dos direitos, vencimento, férias, licenças. Sim, mas também os deveres, que são bem claros. Tem que ser assíduo, eficiente, leal, guardar sigilo quando necessário. E as proibições, né? Tipo, não pode ter uma empresa e administrar ela ao mesmo tempo que está no serviço público federal, por exemplo. Exato. E se não cumprir, vêm as penalidades. Desde uma advertência simples. Até a demissão. Aquele caso clássico de abandonar o cargo, faltar mais de 30 dias sem justificativa. Pois é. É uma lei que busca um equilíbrio, sabe? Garante estabilidade, mas também cobra responsabilidade. Faz sentido. É uma via de mão dupla. Com certeza. Agora, mudando um pouco de área, indo para a educação. A grande lei é a LDB, a 9.394 de 96. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa organiza o sistema todo, certo? Da educação infantil até a universidade. Isso, ela estrutura em educação básica infantil, fundamental, médio e educação superior. E tem pontos bem importantes ali, como a gestão democrática nas escolas públicas, incentivar a participação da comunidade, dos pais, alunos. Fundamental. E também define que o currículo tem que ter uma base comum nacional, a BNCC, mas também tem que incluir a diversidade cultural regional. E aquela carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos. É uma lei bem abrangente, o impacto é enorme. Total. E falando em educação federal, tem uma lei mais específica para os servidores técnico-administrativos, a 11.091 de 2005. É o PCCTAE. Ah, sim. O Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação. Exato, ela cria uma estrutura de carreira com classes de A a E, dependendo da escolaridade. Fala sobre desenvolvimento na carreira, por capacitação, avaliação de desempenho. E tem aquele incentivo à qualificação, né? Um bônus para quem busca formação além da exigida para o cargo. Isso mesmo. É uma forma de valorizar o servidor que continua estudando, se aprimorando. E define a carga horária padrão de 40 horas semanais. Mostra como uma lei específica se encaixa no sistema maior. Entendi. Agora, pensando em como o governo lida com compras, contratos, aí entra outra lei famosa, a 8666 de 93, a Lei de Licitações. Essa é um clássico, né? Embora já tenha leis mais novas, como a 14.133, que está atualizando muita coisa, os princípios da 8666 ainda são referência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade. E ela define as modalidades como concorrência, tomada de preços, convite, pregão, e os casos em que a licitação não é necessária, a dispensa ou inexigibilidade. O objetivo central é garantir que o governo compre bem, de forma justa, buscando a proposta mais vantajosa e tratando todo mundo igual. Mas, bom, é uma área bem complexa, né? Muita regra. Sem dúvida. E para dar mais transparência para tudo isso, para a administração em geral, veio a LAI, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011. Ah, lá e foi um marco.
Basicamente, qualquer pessoa pode pedir informações para órgãos públicos. E não precisa nem dizer por quê. E o órgão tem um prazo para responder, né? Geralmente 20 dias, podendo prorrogar. Isso. Claro que existem exceções para dados pessoais ou informações classificadas como sigilosas por lei. Mas a regra geral é: a informação pública pertence ao público. E se negarem o acesso indevidamente, quem negou pode ser responsabilizado. Exatamente, é uma ferramenta muito forte para o controle social, para a fiscalização por parte da sociedade. Permite saber como o dinheiro público está sendo usado, por exemplo. E para fechar o nosso pacote de hoje, os materiais mencionam a educação profissional e tecnológica, a EPT. Sim, é aquela modalidade de ensino mais voltada para preparar para o mercado de trabalho, sabe? Pode ser integrada ao ensino médio, ou como curso técnico separado, ou até no nível superior tecnológico. E os institutos federais têm um papel super importante nisso, né? Fundamental. A EEP é vista como estratégica para diminuir desigualdades, dar oportunidade de qualificação para jovens e adultos, promover inclusão social. É um exemplo de como a política educacional, tipo a LDB, se concretiza em instituições e programas com foco bem definido. Então, quando a gente olha para tudo isso junto, artigo 37, 8.112, LDB, PCCTE, licitações, lei, EEP, é um mosaico, né? Um conjunto de regras tentando organizar, profissionalizar, dar transparência para a máquina pública e para a educação do Brasil. No fim das contas, de todo mundo. E fica aí, talvez, uma reflexão, né? Até que ponto conhecer um pouco mais sobre essas regras, mesmo que o básico, pode mudar a forma como a gente interage com o governo, com a escola e como a gente exerce nossa cidadania no dia a dia. Uma boa pergunta para a gente pensar.